Olá, estamos de volta para mais uma aula de metrologia. Hoje a gente vai falar sobre goniômetro e régua de Sena, tá? Que são instrumentos que servem para medir ângulos, tá? A gente vai ver como que funciona, alguns tipos, tá? E depois a gente vai, né, fazer um treininho aqui de como fazer a leitura do ângulo, né, ou como obter o ângulo no caso da régua de Sena. Bem, então o goniômetro, tá? Ele é esse instrumento, ambos ali são para medir ângulos, tá? A gente vai ver depois que a diferença de um para o outro afeta a precisão, tá? Então aqui eu vou medir, eu vou verificar ângulos de peças. A gente tem dois tipos de goniômetro, tá? A gente tem o goniômetro simples, ou o que o pessoal chama de transferidor de ângulo, tá? Ou transferidor de grau, né? E o goniômetro de precisão, tá? A menor divisão é grau, aqui a gente obtém os ângulos em graus, tá? Então, alguém pode falar, nossa, Fernanda, mas toda hora você fala que sistema internacional tem que ser em radianos, mas a gente está muito acostumado a usar graus como unidade de medida. O que a gente precisa prestar atenção é, quando eu for usar isso para cálculo, em fórmulas, aí eu preciso passar para radianos, tá? Bem, no goniômetro simples a gente não tem nônio, tá? Então a nossa menor leitura vai ser 1 grau. Depois no de precisão, aí a gente tem nônio. Aí a gente vai conseguir fazer uma leitura, né, de uma medida menor do que 1 grau. Bem, então aqui 2 exemplos, tá, de goniômetros. Esse daqui é mais simples, então aqui eu só vou de 1 em 1 graus, tá? Aqui eu tenho, né, marcação de 0 a 180 graus. E esse daqui ele já é mais preciso, tá? Porque agora eu tenho um nônio aqui para eu conseguir medir inclinações menores do que 1 grau. Aí a precisão, a resolução do instrumento vai depender da quantidade de divisões que eu tenho no nônio. O de precisão, tá? Ele vai ter um disco completo, graduado, só que não vai ser de 0 a 360, tá? Ele vai de 0 a 90. Né? Então, quando você pegar a primeira metade dele, ele vai começar em 0 graus, né? E vou tendo as divisões até chegar em 90. Chegou nesse ponto, ao invés de eu continuar aumentando 120, né, até 180, acontece o contrário. Você começa a reduzir o ângulo até voltar a 0. Chegou no 0 aqui, eu começo de novo a aumentar até chegar em 90. E depois eu diminuo de novo até chegar em 0. Então, os quadrantes são marcados dessa maneira. Bem, eu tenho um articulador que vai girar com o disco do nônio, tá? E depois eu tenho um ressalto que é adaptável à régua. Então, aqui eu tenho mais partes para eu conseguir medir mais coisas. Bem, então aí, né, nas duas resoluções que a gente costuma ter, o que vai acontecer? A subdivisão do grau aqui, lembra que é minuto, aqui a gente não usa casa decimal, tá, para fazer a medição. Então, eu não vou medir lá 23 graus, 5, tá, 23,5 graus. Não, a gente vai ter 23 graus, 30 minutos, porque a divisão é parecida com o tempo. 1 grau equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, o nônio ele vai ter uma divisão que vai de 0 a 60 minutos. Então, eu posso ter nônios com a resolução de 1 em 1 minuto, então ele vai ter 60 divisões, ou o que vai de 5 em 5 minutos. Os exemplos que a gente vai fazer aqui é o de resolução de 5 minutos. Aí, aprendeu em um, a leitura no outro é igualzinho. Tá? Vocês vão ver que é simples a leitura aqui, não é complicado. É mais fácil do que o paquímetro. Então, aqui no nosso goniômetro de precisão, né, a gente tem essa régua, tá? Aqui o disco graduado, né, de 0 a 90 graus. Nessa ponta, ó, preso aqui no articulador, eu tenho a escala do nônio. Né? E depois eu tenho esse esquadro também, que vai me ajudar nas medições. Então, conforme eu movimento esse conjunto, abrindo ou fechando esse vão ou esse aqui, eu vou movimentando o nônio para lá ou para cá para poder fazer a leitura, tá? Essa é a versão analógica, a versão digital. Tá? Então, a gente tem ambos aqui. Digital, mais tranquilo de fazer a leitura. Mas se eu tiver o analógico, aí a gente tem que aprender a fazer a leitura corretamente. E a gente pode usar para várias coisas, tá? Aqui está usando para conferência de medidas esses exemplos. Mas eu posso fazer também marcação de ângulo na peça. Então, aqui, ó, com, né, o transferidor de grau, fazendo a conferência da inclinação aqui desse chanfro. Aqui também, ó, medindo o ângulo,
né, dessa ponta. Aqui com o goniômetro de precisão, ó, consigo medir esse ângulo aqui do rasgo, né, desse rasgo que seria o rabo de andorinha. Né, no sentido contrário, consigo medir também, ó, esse ângulo de abertura. Consigo medir o ângulo da ponta de ferramentas, tá? E etc. Então, a gente consegue fazer bastante coisa com o goniômetro. Bem, e aí como é que a gente faz a leitura? Tá? A ideia aqui é semelhante nos outros instrumentos que tem nônio. Tá? Então, a gente faz a leitura primeiro na escala principal, que no nosso caso é essa aqui que está representando o disco, tá? Que tem a marcação ali de 0 a 90 graus. A referência nossa, para até aonde que eu vou ler, é o zero do nônio, igualzinho era no paquímetro, era no micrômetro. Então, eu começo aqui na escala principal a contar os graus a partir do zero dela, até eu chegar no zero do nônio. Paro sempre no traço que está antes, porque o que está depois é a medida que eu ainda não alcancei. Se a gente pegar esse exemplo, né, nosso zero está para cá. Então, e o zero do nônio está para cá, então a gente tem que ir daqui para cá. Então, a gente tem aqui 1, ignorem essa linha vermelha, tá? Porque nos desenhos, como eu sempre falo, eu que tenho que dar a dica para vocês de qual é o traço que está alinhado com a escala principal. Então, às vezes é uma setinha, ou às vezes é um traço mais destacado. Ele não serve para a escala principal, tá? Ele serve só para o nônio. Então, na principal, ignora isso aqui, tá? Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 graus. Não é 9, porque eu não cheguei no 9 ainda. Depois a gente vai ler no nônio, tá? Aí o lado, vocês estão vendo que é simétrico, vamos dizer assim, né? Eu tenho de 0 a 60 para cá e de 0 a 60 para cá. Nossa, Fernanda, qual lado que eu vou fazer a leitura, então? Tá? A gente faz a leitura, ó, do lado que o zero da escala principal está. Então, nesse caso aqui, esse zero está à esquerda, tá? Então, eu vou fazer a leitura na parte da esquerda do nônio. Se esse zero estivesse aqui do lado direito, eu ia fazer a leitura do lado direito do nônio. Aí, quando eu venho para o nônio, o que eu vou fazer? Procurar o traço do nônio que está alinhado certinho, né, com a divisão da escala principal. Esse exemplo aqui, ele vai de 5 em 5 minutos. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 minutos. Então, a nossa leitura aqui fica 8 graus e 35 minutos. Tá? Aqui, ó, atenção, porque nessa forma que a gente escreve a medida, né, de ângulo, não tem ponto, não tem vírgula, não tem tracinho, tá? Eu escrevo um em seguida do outro, escrevo 8 graus e logo em seguida já escrevo os minutos. Tá? Repare que o símbolo aqui do minuto é uma aspa só. Se eu colocar 2 é segundos. Então, lembrar, ó, bolinha de grau e uma aspa só para indicar minutos. Bem, vamos fazer mais um. Vamos explicar mais um aqui. Se a gente pegar esse outro exemplo, né? Então, de novo, a gente vê para que lado que está o zero da escala principal e aí vai contando os graus até chegar no zero do nônio. Se a gente olhar aqui, ó, né, o meu zero está aqui à esquerda, então eu vou ter que vir para a direita. Só que quando eu venho, eu não cheguei em 1 grau ainda, ó, porque 1 grau está depois do zero. Então, a minha medida aqui, nesse caso, é 0 graus. Depois, a gente faz a medida no nônio. Como o zero está aqui, ó, do lado esquerdo, eu vou fazer a leitura do nônio no lado esquerdo. Então, a gente vem contando aqui de 5 em 5 até chegar no traço que está alinhado. Então, nesse exemplo aqui é 50 minutos. Então, a nossa leitura é 0 graus e 50 minutos. Mas, de novo, ó, uma aspinha só. Não tem ponto, não tem vírgula. Bem, então, vou fazer um exemplo aqui só para confirmar, tá? Para fixar. Reparem que agora o zero do nônio está à direita, né? O zero da escala principal está à direita do zero do nônio. Tá? E aí, o que eu vou ter que fazer? Para fazer a leitura, eu vou ter que vir caminhando para a esquerda, porque eu tenho que sempre ir no sentido crescente da medida. Então, agora a gente conta para cá até chegar no zero do nônio. Então, a gente tem 1, 2, 3 graus. Não é 4, porque o 4 está depois. Tá? A gente nunca faz a leitura daqui para cá, ó. Porque aqui está diminuindo. Então, minha chance de errar a leitura é enorme. Eu tenho que ir na direção que o grau aumenta. Então, aqui eu tenho 3 graus. Como o zero está à direita, a gente vai ler o nônio na parte direita.
Então, a gente vem procurando o traço que está alinhado, tá? Encontrei, eu faço leitura, nesse caso aqui é 25 minutos. Então, eu vou ter uma leitura de 3 graus e 25 minutos. Então, tranquilinho. Se fosse o de precisão de 1 minuto, eu teria mais divisões aqui, mas né, ele é igualzinho esse daqui, tem um lado esquerdo e direito iguais, aqui simétricos, e o jeito de fazer leitura igualzinho, tá? Bem, e aí, outro instrumento que a gente tem para fazer medida de ângulo é a chamada régua de seno, e a gente tem a mesa de seno também. Tá? Qual que é a diferença desse para o goniômetro? Tá? Aqui, como o nome já diz, né, a gente vai usar a equação do seno para determinar o ângulo. Então, aqui eu tenho medidas mais precisas. Tá? Lembra que a limitação do goniômetro, como eu acabei de falar, ou é 5 minutos ou é 1 minuto. Tá? Senão, eu não consigo fazer medidas menores do que isso. Agora, com a régua de seno, não. Eu consigo fazer a medida de qualquer ângulo, tá? E aí eu chego até em segundos na precisão. Tá? Então, ele é mais preciso. O que é a ideia da régua de seno? Então, ela é uma barra maciça, tá? Metálica, de aço, temperada e retificada. Geralmente, ela tem uns furos no centro que é para reduzir peso. Tá? Então, ela tem esse formato retangular. E nas extremidades, ela tem um rebaixo e ali são colocados cilindros, tá? Cilindros de seção circular. Por que isso? Para ela ter um único ponto de contato. E na hora que eu for girar aquilo ali, eu não deslocar a régua. E essa distância entre os centros desses cilindros de apoio, aquela medida é confiável, porque eu vou precisar dela nesse cálculo, tá? Na hora de obter o ângulo. Então, aquela medida tem que ser confiável. E aí, conforme eu levanto a régua, a gente vai ter a inclinação. Então, no desenho esquemático, ela teria, né, esse formato aqui, ó. A gente tem a barra metálica, o rebaixo aqui, né, com o cilindro de seção circular, né, montado nela. Geralmente essa parte fica fixa num apoio. E a outra fica livre para eu poder, né, levantar ou abaixar. Então, essa distância que eu falei, ó, entre centros dos cilindros de apoio é que é aquela de medida confiável, né, que é garantida a precisão. Então, o que acontece? Conforme eu inclino, né, eu vou aumentando essa altura aqui. E aí, conforme eu aumento essa altura, eu estou mexendo nesse ângulo, tá? Então, uma coisa que a gente precisa reparar aqui, que para usar esse instrumento, eu preciso trabalhar em cima do desempenho. É aquela mesa de granito, tá? Que é perfeitamente plana, eu tenho niveladores no pé para deixar ela nivelada, para eu não ter nenhuma interferência na minha medida. Então, isso aqui tem que estar apoiado no desempenho. Por quê? A base do desempenho vai servir de superfície de referência, vai ser o meu ângulo zero. Tá? E aí, qualquer inclinação que eu tiver diferente de zero, eu vou conseguir medir. Tá? Porque quando eu coloco a peça aqui, eu vou mexer na altura de tal forma que essa superfície de cima dela tenha que ficar paralela, né, ao desempenho. Aí eu consigo determinar esse ângulo de inclinação. Então, como que vai ficar, né, a regrinha do seno aqui, a equação? Se a gente olhar para a régua, né, ela forma um triângulo retângulo, porque a distância entre os cilindros vai ser a nossa hipotenusa. A altura que eu levanto a régua, né, é o nosso cateto oposto. E esse ângulo é o ângulo de inclinação da peça. No desenho está indicado aqui, ó, mas lembra que esses ângulos são idênticos. Então, como que fica, né? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar essa altura aqui dividido pelo comprimento da régua. E aí, o que acontece? Quando a gente fizer essa divisão, vou chamar atenção, porque esse resultado é o seno do ângulo, não é o ângulo ainda. Então, aqui a gente precisa de calculadora, porque como vai dar valores quebrados, depois a gente precisa fazer a função inversa do seno para achar o ângulo. Então, não esquece que a divisão é seno do ângulo. E aí, depois eu tenho que fazer o seno inverso para achar o ângulo, tá? Então, se eu usar aqui, né, umas variáveis relacionadas com a régua, né, o nosso cateto oposto é essa altura aqui, né, e a nossa hipotenusa é o comprimento da régua. Né? Como que a gente vai dar essa altura aqui, né? Porque se eu preciso de medidas confiáveis, essa medida aqui eu preciso, né, elevar aqui uma certa altura que também tenha medidas confiáveis. Então, o que a gente usa aqui? Bloco padrão, tá? Que eu vou falar na outra aula. Então, são blocos que eu tenho as medidas bem precisas, bem confiáveis. Tá? Então, eu vou colocando os bloquinhos aqui
né, para na hora que eu conseguir deixar a superfície da peça paralela à mesa, né, o desempenho, aí eu vou saber quantos milímetros que eu elevei a régua. E aí, combinado com o comprimento, a gente acha o ângulo. Então, se a gente pegar um exemplo simples, né, vamos imaginar aqui que eu queira inclinar a minha régua em 30 graus. E ela tem um comprimento de 100 milímetros. Né? Então, eu quero saber qual é a altura de blocos padrão que eu preciso colocar aqui, né, para eu ter essa elevação de 30 graus. Então, a gente usa a lei de seno. Né? Então, a gente vai escrever aqui que seno, ó, é a altura dividido pelo comprimento, né, da régua. Nesse exemplo, eu quero descobrir qual que é a altura. Então, a gente passa o comprimento para cá, multiplicando. Então, eu vou ter que a altura é igual ao comprimento vezes seno do ângulo. O comprimento da nossa régua é 100 milímetros, o ângulo nosso é 30. Tá? Lembra que seno de 30 vai dar meio? Então, meio vezes 100, eu vou ter 50 milímetros. Então, eu preciso pôr um bloco aqui de 50 milímetros para essa régua de 100, eu conseguir inclinar em 30 graus. É bem simples de trabalhar com a equação do seno. Só tem que prestar atenção que quando a gente está querendo achar o ângulo, vou falar de novo, essa divisão é o seno do ângulo, não é o ângulo já de cara. Tá? Para achar o ângulo, eu preciso fazer a função inversa. Tá? Tem que lembrar disso. A mesa de seno, ela funciona igualzinha à régua. Tá? Só que ali eu tenho uma superfície de apoio maior, então peças maiores, um pouquinho mais complexas, a gente pode trabalhar com a mesa. E além disso, né, eu tenho mesas que inclinam em duas direções. Então, quando eu tenho inclinação de peça, né, na direção de três dimensões, eu consigo trabalhar com essa mesa aqui diretamente, tá? Mas o esquema é o mesmo, tá? Ela vai ter aqui esses cilindros de apoio, um fixo, né, preso, vamos dizer assim, nessa base de apoio dela, deixando eu girar essa mesa, e o outro livre aqui, porque eu vou erguer para colocar o bloco padrão aqui embaixo e dar a altura que eu preciso. Então, eu coloco minha peça aqui em cima, elevo a mesa até a superfície da peça aqui ficar paralela a essa superfície ou paralela ao desempenho, e aí eu vou saber quantos milímetros que eu precisei subir a régua para obter esse ângulo. Tá? E aí eu consigo calcular o ângulo da peça, por exemplo. E a gente consegue conferir se está ok ou não. Eu posso também ter uma mesa de seno com contrapontas. Tá? Para que serve isso aqui? Para peças cilíndricas com furo de centro ou peças cônicas. Tá? Então, isso ajuda a fazer a medição de ângulo também, né? Ajuda eu prender a peça bem centrada aqui para poder fazer a medição. Então, a base aqui, ó, é igualzinha à régua de seno. Tá? A única coisa que mudou aqui é como que eu vou colocar a minha peça. Né? Como que eu vou apoiar essa peça na régua de seno. Bem, como é que eu faço a medição? Né? Como é que eu vou conferir se a superfície da peça está paralela ao desempenho? Tá? A gente usa o relógio comparador. Então, a gente apoia todo mundo em cima do desempenho, coloco a minha peça em cima da minha régua ou da mesa de seno, e aí o que eu vou fazer? Eu coloco aqui uma determinada altura de blocos, e aí eu vou vir com o relógio comparador, né, apoiado aqui, que lembra, isso aqui é o meu zero de referência. Vou, né, colocar o relógio comparador aqui numa extremidade da peça, pressionar um pouquinho, lembra que a gente tem que dar pré-carga, e a gente vai fazer o quê? Vai deslocar ele ao longo da superfície aqui. Se o ponteiro não deslocar em momento nenhum, quer dizer que aqui está paralelo ao desempenho. Se o ponteiro deslocar, né, para mais ou para menos, então quer dizer que eu ainda não acertei o ângulo, né, essa superfície não está paralela ao desempenho. Então eu preciso mexer nessa altura, aumentando ou diminuindo, até que essa superfície fique paralela. Na hora que ficar, aí eu estou apta a fazer o cálculo para descobrir o ângulo. Né, porque aí eu já consegui determinar essa altura com os blocos padrão. E esse comprimento da régua a gente já conhece do fabricante, né, da informação do fabricante. Então, aí com seno, a gente consegue determinar o ângulo. Tá? Quando a gente está fazendo uma conferência de medidas, né, por exemplo, de teste de qualidade, em que eu já sei qual é o ângulo que a peça tem que ter, vamos dizer que minha peça tem que ter, sei, 42 graus. Tá? O que a gente faz quando é só conferência? Eu já vou deixar isso aqui inclinado com 42 graus. Eu já faço o cálculo para descobrir a altura de bloco padrão, para eu já colocar ela aqui e ficar com o ângulo pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a peça aqui e fazer essa conferência com o relógio comparador.
Se o ponteiro não deslocar ou estiver dentro da tolerância, que a gente tem tolerância geométrica, a peça está ok. Se ele ficar além da tolerância, né, a peça está fora, está rejeitada. Então, se eu vou conferir, eu já coloco a régua já na posição adequada para aquele ângulo que eu vou medir. Tem aqui a descrição do que eu expliquei. E com o contraponto funciona da mesma maneira, tá? Então, se eu quero medir o ângulo de inclinação de uma peça cônica, né, ou a conicidade, tá? A conicidade ela é 2 vezes o ângulo de inclinação da superfície. Então, o que a gente faz? A gente apoia ela aqui na contraponta, né, põe bem centrada aqui. E aí a gente vai fazer aquela mesmo passo a passo. Eu vou mexendo aqui na inclinação até essa superfície aqui ficar paralela ao desempenho. Quando ficar, aí sim eu uso essa informação dos blocos padrão e o comprimento da régua para obter o ângulo. Tá? Uma vez que eu achei o ângulo aqui, eu multiplico por 2 para falar qual é a conicidade, tá? Que é esse ângulo total da peça. Porque geralmente ela é designada por conicidade. Tá? Então, é da mesma maneira que a gente trabalha aqui. E quando eu tiver com intenção de medir ângulos muito pequenos, né? Aí a gente tem uma outra régua que tem esse rebaixo aqui, tá? Que é chamada de diferença de plano. Porque, ó, quando eu tô a 0 graus, a régua comum fica com os 2 cilindros apoiados na base. Essa que tem a diferença de plano, não, porque eu vou ter um rebaixo aqui. Então, se eu não colocar bloco nenhum aqui, esse cilindro fica para baixo, então ele fica com ângulo negativo, vamos dizer assim. Por que isso? Porque às vezes eu estou querendo medir ângulos pequenininhos, 1 grau, 2 graus, 1,5 grau, tá? 3 graus. Então, se eu tiver com a régua comum, eu vou ter que colocar blocos padrão aqui muito fininho, às vezes eu nem consigo fazer, tá? E aí eu fico também arriscada a danificar o bloco. Então, a gente tem essa diferença de plano aqui para facilitar. E aí, esse daqui também já é determinado dependendo da régua. Tá? Então, geralmente aqui pode ser de 5, 10 ou 12 milímetros e meio. Aí, o que acontece? Para eu deixar isso aqui em 0 graus, eu vou ter que colocar bloco padrão aqui, ó, da medida estabelecida da diferença de plano. Então, se minha régua é a diferença de 10, para ela ficar em 0 graus, eu tenho que pôr um bloquinho padrão aqui de 10 milímetros. Tá? A partir daí, eu acrescento, tá? Para poder ter aqueles pequenos ângulos, como eu comentei. Na hora de calcular o seno, eu não somo 10, tá? Porque o 10 é para deixar a 0. Eu vou usar só o que eu coloquei a mais para pôr na equação. Bem, já expliquei aqui. Bem, depois a gente tem esse exemplo, tá? Depois eu gravo um videozinho curtinho, só para mostrar como é que é a continha, mas é bem facinho. Então, a gente tem essa situação aqui, em que eu tenho uma régua que possui 200 milímetros de comprimento, e eu quero deixá-la já inclinada com 23 graus. Tá? Então, eu quero descobrir qual deve ser essa altura, né, com bloco padrão, para eu conseguir obter esses 23 graus. Então, é uma conta parecida com aquele exemplo, naquele primeiro exemplo que eu mostrei. Tá? Então, depois disso aqui eu faço um videozinho mostrando como é que faz. Eu vou fazer um diferente mostrando também como que eu calculo o ângulo, tá? Para mostrar para vocês na calculadora que função é essa, onde está essa função inversa do seno para a gente achar o ângulo, tá? Para não ficar só com a resposta do seno do ângulo. Bem, então assistam lá depois, né? E qualquer dúvida, me manda mensagem. Tá? Então, até a nossa próxima aula aí.